Glória a Deus. Queridos, nós estamos ensinando uma série chamada Transição, onde estamos e onde o Espírito Santo nos quer levar. Onde nós estamos ou onde chegamos é fruto da graça, da bondade, da misericórdia do Senhor. Deus tem feito coisas maravilhosas, coisas diferentes. Deus tem nos dado muito e nós estamos recebendo com ações de graças. Mas Deus tem um próximo nível, Deus tem um próximo degrau. E todos nós que estamos na casa do Senhor, também na vida secular, nós temos estas etapas. Estar num próximo nível não significa dizer que você é melhor do que o outro, não. Significa dizer que você, para crescer na empresa, você precisa fazer uma pós-graduação, precisa fazer um mestrado, precisa fazer um doutorado, porque você entende que quanto mais você cresce lá naquela empresa, mais recursos financeiros você vai tendo, você vai adquirindo. Mas notem que sair da graduação para ir à pós-graduação exige esforço. Sair da pós-graduação e chegar ao mestrado, outro nível de esforço. Quem é que já fez uma prova de concurso? Um concurso público, você já fez? Ainda que você não tenha feito, você pelo menos já conversou com alguém que estava nesse processo. E você viu que aquela pessoa estava num nível de preocupação, num nível de estudo e deixando de fazer coisas. Você abre mão de festas, você abre mão de passeios, você abre mão de uma série de coisas, porque você tem uma finalidade. Quem já agiu assim? Deixa de fazer coisas porque tem algo mais importante. Já fez isso? Então, igreja não é diferente, a sua vida espiritual não é diferente. Deus te trouxe até aqui, mas para que você possa avançar, você precisa estar disposto a sair de onde está para o lugar aonde Deus quer te levar. Nem sempre você estará aonde você gostaria de estar. Com Ezequiel foi assim. Ele não queria ir para um vale de ossos secos. Ele foi preparado durante toda a sua vida para ser um sacerdote em Judá, e não na Babilônia, vendo um monte de ossos secos. Mas a Bíblia diz claramente que o Espírito de Jesus, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o conduziu até aquele lugar. Então, onde você está, onde você chega, você precisa entender que há um propósito de Deus para a sua vida, que é maior do que o que você possa imaginar. E para que o propósito de Deus se cumpra, você e eu precisamos nos preparar, nos adequar, para que possamos cumprir o propósito de Deus. Eu e você somos convidados, então, a hoje pensarmos sobre fazer correções de curso. Neemias tinha uma grande obra para realizar. E quando ele se viu diante de um nível de trabalho, ele era copeiro, ele não era gerente de obras, não era pedreiro, arquiteto, engenheiro, nada disso. Mas quando Deus te separa para fazer alguma coisa, a capacitação do Senhor vem sobre a sua vida. Não é você quem vai fazer, é Ele por meio de você. Não é a sua condição social, não é o seu tamanho, a sua idade, nada disso impede o agir de Deus. O que impede o agir de Deus é a gente achar que é a gente que vai fazer, que somos nós que estamos no domínio e controle sobre todas as coisas. Quando você e eu entendemos que o que Deus quer é um coração de servo, um coração humilde, um coração ensinável, um coração que deseja servir a Deus e servir as pessoas, aí você vai certamente cumprir o propósito de Deus, muitas pessoas serão edificadas, muitas pessoas serão salvas e você também terá alegria enquanto trabalha, enquanto serve. A nossa igreja adora, proclama, ensina, cuida e trabalha. Uma igreja dirigida por propósitos não é um modelo de crescimento da igreja. Não. Quem dá o crescimento é o Senhor. Amém, queridos? Amém, queridos? Quem dá crescimento a uma igreja é o Senhor. A misericórdia dEle, a graça dEle, por meio do seu serviço ministerial, por meio do seu trabalho. Um planta, o outro rega e Deus dá o crescimento.
Então nós somos uma igreja que adora, que proclama, que ensina, que cuida e trabalha. No entanto, entendendo que isto não é um modelo de crescimento de igreja, mas um modelo de organização a partir do que o Novo Testamento nos ensina, a partir do que Atos, capítulo 2, versos 40 a 47, nos aponta. Infelizmente, muitas igrejas não avançam, muitas igrejas não vivem a adoração, a missão, o cuidado, o ensino e o trabalho, não vivem isso, não vivem, porque estão muito mais preocupadas com as atas do que com os atos. Quem está entendendo, diga amém. Olham mais para a história da igreja local do que para a história de Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo. Nós precisamos ter muito mais prazer e buscar com muito mais avidez aquilo que o Espírito Santo realizou, realiza e realizará, do que olharmos para a nossa própria história e ficarmos presos e amarrados a ela. A história, queridos, é uma bênção. Esta igreja tem 107 anos. Os batistas têm pouco mais que 500 anos. Perfeito? Um pouco mais, né? Que 500 anos. Ali depois, né, da reforma, depois daqueles momentos ali. Eu e você somos chamados por Deus para adorar, para praticar a proclamação da palavra, para ensinar aqueles que creem, batizar e deixá-los na comunhão, crescendo para que possam servir. Essa é a nossa igreja, uma igreja simples, moldada a partir do texto bíblico, moldada a partir dos dons espirituais. Ontem tivemos aqui o perfil de servo. Vários irmãos fizeram o perfil de servo. Agora, no próximo sábado, nós vamos ensinar o que significa cada dom e qual deve ser a postura de cada um diante daquilo que Deus dá. Deus não gosta, queridos, de servo mau e negligente. Há dois tipos de servo: o mau e o negligente, e o servo bom e fiel. Bem está, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu vou colocar você. Mas ele vai dizer também naquele dia: servo mau e negligente, apartai-vos de mim, separem-se de mim eternamente. Então, se Deus diz que há servo bom e fiel, e que há negligentes e maus, nós não queremos que você amanhã seja surpreendido, amanhã, ou seja, naquele dia, seja visto como alguém que não entendeu esse processo. Você é um servo bom, fiel e leal ao Senhor. Isso se demonstra como, pastor? Servindo a Deus e aos irmãos, proclamando, adorando, recebendo em comunhão, ajudando, aperfeiçoando, ministrando sobre a vida de cada um. Todas as vezes que você pensar em igreja, todas as vezes que você pensar em relacionamentos, todas as vezes que você pensar no seu casamento, todas as vezes que você pensar em fazer qualquer coisa, que isso seja para a glória de Deus. Sempre para a glória de Deus. O que eu vou fazer agora vai levar glória para Deus? O que eu vou fazer agora vai abençoar o meu irmão? Pense nisso. É sobre isso a Bíblia. É sobre isso o nosso relacionamento com Deus e com os nossos irmãos. Por isso que estamos numa fase na nossa igreja de transição. Chegamos até aqui, mas há coisas que precisam mudar em nós ainda. Sim ou não? Há uma maneira diferente ainda para desenvolvermos. Há uma forma diferente ainda para que possamos crescer. E isso não é só igreja não, queridos. Quando você sair daqui, prepare-se para servir as pessoas. Não vá para casa sem olhar para o lado. Não entre no ônibus tão ansioso para chegar em casa para o almoço, que você não vai perceber uma pessoa que chora ao seu lado, ou que está angustiada, ou que está triste. Quando você sair daqui hoje, for na direção da rodoviária, fale assim: Senhor, a quem o Senhor quer abençoar, a quem o Senhor quer ajudar? Mostra para mim. Queridos, isso é o que Deus espera de nós.
O que Deus espera de nós é que estejamos servindo em todo o tempo, sempre com um coração humilde, sóbrio, cordato, manso, alegre, feliz, pleno, satisfeito, integral. O que Deus espera de mim e de você é exatamente isso. Por isso precisamos fazer correções no curso. Essa realidade nos molda e auxilia na tarefa de alcançar os perdidos por meio da base proclamar. Saber receber os salvos com grande alegria e por meio da base cuidar, estimular o novo na fé, a crescer e amadurecer em Jesus por meio da comunhão. Por meio da base ensinar, conduzir todos a uma vida de amor, louvor, gratidão, maturidade, louvor ao Senhor e por meio da base adorar. Por fim, conduzir todos no corpo de Cristo ao serviço por meio da base trabalhar. Adoração tem a ver com devoção, gratidão, tem a ver com sacrifício, tem a ver com o fruto dos lábios que professam o seu nome. Isso é sacrifício de louvor. Todos nós estamos aqui para adorarmos ao Senhor, amarmos ao Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, enfim, tudo que temos e somos vem dele. Então é a ele que devemos adorar com toda a nossa força, com todo o nosso louvor. Nós estamos aqui para servir as pessoas, não apenas aos que estão aqui dentro, mas aos que estão lá fora também. E isso não está começando agora, não. Esta igreja aqui já abençoou muito a cidade nesses 107 anos, auxiliando, ajudando, enviando pastores, pregadores, abençoando com o ensino bíblico, ajudando as crianças. Isto é uma realidade na história desta igreja. Não estamos trazendo absolutamente nada novo, mas esta geração que cresce a cada domingo, a cada dia, na tenda de oração nós temos conversões, nas células pessoas se convertendo, nos pequenos grupos aqui da igreja, nos relacionamentos, pessoas estão sendo edificadas, estão sendo conduzidas à comunhão da igreja, mas nós não somos a mesma igreja, nós temos uma igreja nova aqui pela frente. Você chegou aqui de 2017 para cá, levanta a sua mão, de 2017 para cá, quem foi que chegou? Você chegou aqui depois de 2017? Mantenha sua mão assim, bem alta assim. Você chegou depois de 2017. Quem está aqui antes de 2017? Dá uma olhada aí. Olha aí. Dá para contar. Lá só tem 2. Aqui tem mais 4. Aqui tem 1. E aqui tem mais 3 ou 4. Consegue entender? Que a história da igreja, ela passa por uma renovação. Por isso que nós estamos ensinando os princípios que acreditamos, para que os novos entre nós assumam este sentimento de serviço em humildade, caráter cristão, legítimo, autêntico, para que estes novos amanhã se tornem aquilo que Deus quer que eles se tornem. Os novos, os que estão chegando por batismo, por carta, estão trazendo, sobretudo das igrejas de origem, uma marca, um DNA, uma forma, um jeito de fazer e ser igreja. Mas vocês chegaram aqui, aqui é tudo perfeito, aleluia. Aqui não tem pecador, olha que lugar maravilhoso você chegou. Deixa eu te dar uma péssima notícia. Igreja só muda o endereço. Algumas estão mais maduras, mais preparadas, mais prontas. Mas aonde a gente tem dificuldade, tem luta, tem desafio, tem problema. Por isso que nós precisamos alinhar o nosso coração ao céu, a fim de amarmos os nossos irmãos, como diz o hino. Olhar com simpatia o erro dos irmãos. E assim, agora esqueci a letra. Olhar com simpatia os erros do irmão e todos ajudá-lo com branda compaixão. Tão bonito, né?
Não é bonito isso cantado? É lindo. Vamos para a prática. Olha lá, pecador. Aquilo não vale nada. Não vale nada. Aí eu chego para o Caleb aqui, Luciano, trapaceiro, mentiroso, falso. Blá, 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 blá. Aí o Luciano chega. Vamos fazer um teatro aqui. Vem cá, Luciano. Você é um homem consagrado. Vem cá, Caleb. Vem cá, homem. Isso. Vale nada. Luciano, aquele Luciano. Aí Luciano chega. Ô, Luciano. A paz do Senhor, varão. Como é que você está? Está tudo bem? Tudo bem? Olha aí. Esse aqui é artista mesmo. Se nós não tomarmos cuidado, a gente faz assim. Durante o dia amaldiçoa o irmão, à noite dá um abraço fraterno. A Bíblia ensina o seguinte: você viu o teu irmão pecar? Vai até ele. Oriente-o somente entre você e ele. Se ele se arrepender, ganhaste o teu irmão. Ué, ganhou de novo? É, porque o adversário leva vantagem quando a igreja está dividida. Quando o meu relacionamento contigo não está estreitado em Jesus, cheio de amor, misericórdia, compaixão, quem leva vantagem é o adversário. Sem contar, obrigado, Luciano, que o Caleb vai pensar o que de mim? Que eu sou um falso. Porque quando eu estava com ele aqui, eu falei um monte de coisa, de repente quando ele chegou, opa, mudou tudo. Outro detalhe importante, quando alguém chegar para você e falar assim, olha, eu vou te contar, mas não conta para ninguém. Você fala assim, não me conte, porque a minha língua não tem jeito. Fala logo, não se comprometa com o pecado de ninguém. Porque o seu primeiro passo deve ser na direção daquilo que Deus te fez ver. Deus te fez ver uma situação, vá até o seu irmão, vá com o espírito de mansidão, vá no tempo certo, na hora certa, no horário certo, marque com ele, converse com ele, administre aquilo que você recebeu de graça. Queridos, a Bíblia diz que não fosse a misericórdia do Senhor, só o pastor se salvaria. Está escrito isso? Ou ninguém? A misericórdia dele nos alcança diariamente. É por isso que a gente não é consumido. Então, é melhor que a gente ande de dia em humildade, porque todos nós estamos diante do Senhor. Todos nós. Ninguém aqui consegue escapar do olhar do Senhor. Ele sabe quem você é. Ele sabe quem eu sou. Por isso, antes de qualquer coisa que você vá fazer, seja por obras, por palavras, considere se aquilo vai levar glória para Deus. Se não for, fique em silêncio. Fique em silêncio. Aguarde. Deus tem um tempo certo para todas as coisas. Neemias aprendeu a lidar com tudo isso. Nossa igreja está fundamentalmente organizada assim, mas entraremos num processo de mergulho em muito treinamento para que todos possam cumprir sua função no corpo com igual qualidade espiritual. Nós vamos ter um curso online com o pastor Lécio Dornas. Serão 4 encontros, na verdade 5. Julho, agosto, setembro, outubro e em novembro ele virá para o aniversário da igreja, a gente vai fechar esse curso e vamos ter um outro treinamento com ele aqui. Então, de julho até novembro, nós vamos ter uma vez por mês uma conferência com ele aqui no telão. Ele mora nos Estados Unidos e a gente vai aprender princípios de liderança para que você possa servir com excelência e depois ser aprovado pelo Senhor. Muitas pessoas servem, mas naquele dia serão reprovados. Consegue entender isso? Muitas pessoas podem até edificar pessoas hoje, mas naquele dia Jesus vai dizer, não conheço. Então a proposta é que a gente seja excelente,
mas, sobretudo, aprovados por Deus. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Aprovado. Quem aqui faz uma prova esperando a reprovação? Eu vou fazer a prova porque eu quero ser reprovado. Não. Todos nós queremos passar, e passar com louvor. Nós todos queremos ouvir naquele dia: bem-estar, servo bom, fiel. É isso que eu quero ouvir. E é para isso que nós estamos aqui, queridos, servindo aos irmãos, para que vocês cresçam, amadureçam e sirvam ao Senhor e aos irmãos com alegria. Vejam o que Neemias teve que enfrentar. Cuide dos desanimados, pessimistas ou incrédulos. Cuide. Isso como líderes, isto como irmãos em Cristo, nós precisamos desenvolver. No meio da igreja há também desanimados, pessimistas e incrédulos. Como assim, pastor, incrédulo? Tem sim. Tem gente incrédula sim. E nós precisamos cuidar. Neemias tinha esses 3 grupos e eles estavam reclamando. Uns que diziam: isto é muito difícil. Neemias 5:2, projeta para mim. Neemias 5:2. E a gente vai ter outro versículo aí. Os que diziam: isto é muito difícil. Neemias 5:2. Vejam aí esse texto que vai aparecer aí na tela. Vamos ler juntos. Porque havia os que diziam: vamos? Somos muitos, nós, nossos filhos e nossas filhas, que se nos dê trigo para que comamos. Ali, queridos, estava um grupo que estava desanimado, achando que era muito difícil aquilo que Neemias estava empreendendo. Os que diziam: o preço é muito alto. Neemias 5:3, o próximo texto, o próximo versículo. Vejam aí só, o próximo verso. Neemias 5:3. Também, juntos, também houve os que diziam: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas hipotecamos para tomarmos trigo nesta fome. Estava acontecendo um problema gravíssimo na igreja de Neemias. Tinha gente que estava praticamente tornando escravos os seus irmãos. Gente com dinheiro que estava comprando tudo do outro, deixando o outro sem nada, a ponto de passar fome, já estavam a ponto de vender os seus filhos. Isso entre irmãos. E Neemias teve que cuidar de tudo isso. O pastor precisa cuidar de uma série de questões que se levantam dentro de uma igreja. Mas por isso ele tem pastores, diáconos, líderes de célula, líderes de ministério que ajudam a carregar esse fardo, que é pesadíssimo. Um homem não conseguiria. Ninguém conseguiria. Por isso que nós temos líderes. Os líderes precisam ser reprodutores de uma mesma visão. Do contrário, gera divisão, problema. Quando alguém pensa diferente, ou não entendeu, ou ele está no lugar errado. A Bíblia deixa isso muito claro. Andarão 2 juntos, se não concordarem? Isso tem a ver com um ser espiritual e o outro ser carnal? Não, irmãos. É só uma questão de direção. É só uma questão de ponto de vista. É só uma questão entre Abraão e Ló. Uma questão entre Paulo e Barnabé. Homens que eram usados por Deus, homens de Deus, mas cuja visão estava destoando, não estavam ali, não estavam juntos. E queridos, sem unidade não vem a bênção de Deus. Por isso que eu e você somos convidados a olhar para a palavra e decidir no coração andar segundo a vontade do Senhor. O que nós podemos realizar, nós vamos realizar, mas vai chegar um momento em que vocês vão ser desafiados, instados e dirigidos a dar passos de fé. O que Neemias estava fazendo ali com o povo de Judá eram passos gigantescos
De fé. De fé. Ele tinha oposição externa e interna. Tinha gente dentro do time que não estava jogando de acordo com as regras. E Neemias nos ensina muito sobre isso. Havia os que diziam, não é justo, Neemias 5:5, a parte A. Vejam, isto é muito difícil, o preço é muito alto e não é justo. Quantas vezes isso acontece? Olha a parte A desse verso. No entanto, nós somos da mesma carne como eles, e nossos filhos são tão bons como os deles, e eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. Há muita situação, circunstância, dificuldade, provação que uma igreja pode vir a passar, pode vir a sofrer. Mas uma coisa nós precisamos ter muito em mente, ter muito no nosso coração, o sentimento de estar justo. Ser o mesmo para todos. Agir igual para com todos. Aproximar-se de todos. Desejar o bem e a bênção do Senhor a todos. Em todo momento. Nós não podemos ter na igreja aqueles que torcem para o... Não vou falar não, porque aqui no Rio de Janeiro a supremacia está tão grande nesses últimos anos. Só um clube ganha os torneios, né? Essas coisas assim. Aí de vez em quando aparece umzinho que ganha aí um campeonato sul-americano, uma coisinha pequena, um torneio rápido assim. Sabe qual é o melhor da história de uma igreja? É que em Cristo nós já somos mais do que vencedores. Em Cristo, não em nós mesmos. Em Cristo e na dependência dele para tudo. Porque ele disse, sem mim, nada. A igreja está aqui agora. Daqui a pouco, nós vamos estar triplicados e em outro endereço. Aí vocês vão entender com mais clareza o que está acontecendo aqui. A história se repete. Nós gostamos do conforto. Nós não queremos tanto trabalho assim. Para nós é confortável. Nós já estamos dentro da arca. Mas tem uma multidão perdida fora da arca. Quem está entendendo? Diga amém. Aquele local é o local que vai abrigar o próximo centenário da nossa igreja. E o que vai ser isso aqui, pastor? Deus sabe o que será. Eu só sei que há uma cidade para conquistar e uma igreja para pastorear. Nós precisamos ter o mesmo espírito, o mesmo coração, a mesma visão. Se na Páscoa tivéssemos aqui espaço para 1000 pessoas, quantas pessoas vocês acham que estariam aqui na Páscoa? 1.200, 1.300. As nossas redes sempre serão poucas. Sempre. Mas ainda assim, Deus vai nos dar 153 grandes peixes e a rede não vai se partir. Mas precisamos pensar igual. Atenção, líderes, quanto mais irado você fica com as reclamações, mais sensível você precisa ser em suas respostas. Vamos ler juntos? Quanto mais irado você fica com as reclamações, mais sensível você precisa ser em suas respostas. Esta série de mensagens eu já enviei para a equipe, já tem, eu acho que um mês e meio, então não tem nada alterado aí. Se Deus está dizendo que no tempo da ira, há uma forma correta de se portar. Isso precisa ficar claro para todos nós. E precisamos nos render ao domínio próprio. Consegue entender isso? Quem consegue entender isso? Irai-vos, mas não
É ali que entra o domínio próprio. É ali que entra a sabedoria. É ali que entra a mansidão. É ali que você consegue alcançar o seu irmão. Por isso que antes de qualquer ação, antes de qualquer atitude no meio da igreja, líderes, membros da igreja, todos vocês que servem, nós temos que fazer a seguinte pergunta, gravem isso: vai glorificar o nome do Senhor? Vai edificar o meu irmão? Conte comigo. Não vai, estou fora. Você tem esse tempo para que você não faça aquilo que você pensa que é o correto. E agindo assim, você vai crescer em sabedoria. Você vai amadurecer. Todos nós somos convocados para servir, mas servir da forma certa, do jeito certo. Não abata seus feridos só porque eles estão reclamando. É normal que pessoas feridas reclamem. Eu vou repetir essa frase. Não abata seus feridos só porque eles estão reclamando. É normal que pessoas feridas reclamem. Demonstre cuidado a este grupo, provendo um plano que satisfaça as suas necessidades. Quando Neemias concluiu que algumas reclamações eram legítimas, ele fez algo. Neemias 5, 6 e 7, partes desses dois versos. Quando ouvi a reclamação, fiz uma avaliação de tudo e convoquei uma grande reunião. Quando você lidera um ministério, uma célula, seja o que for, e alguma questão acontece, e você entende que aquilo é um problema nocivo e que vai trazer dificuldade, você precisa reunir a sua equipe e tapar as brechas. Porque só há um que leva vantagem sobre a igreja de Cristo: Satanás, quando nós estamos afastados do muro e estamos deixando a água escorrer. Às vezes você pode passar muitos anos numa igreja, vivendo intrigas, invejas, dissoluções, disse-me-disse, fofoca. Você não cresce, quem está do seu lado não cresce, e ali tem um foco de carne e não de espírito. Por isso que o líder, vez por outra, precisa reunir pessoas para que ali seja tratado aquele problema e aquele trabalho que foi feito de cura, de tratamento, ele vai gerar novas vidas saudáveis. Novas vidas saudáveis. Mas se a gente vê um erro e não corrige entre eu e você, entre você e o seu irmão, aquilo vai crescer. E aonde tem muita intriga, aonde tem muito problema, as pessoas vão saindo de fininho. Sabem por quê? Elas dizem assim, Memésio: de problema já chegam os que eu tenho. Na igreja eu não quero ficar. É problema demais. Problema, eu já tenho problema. Por isso que não é apenas ganhar as pessoas para Jesus, mas prepará-las com excelência para servirem a Cristo e as pessoas. Eu e você, repito, somos chamados para servir. Neemias corrigiu aqueles que haviam saído da linha e manteve-se dentro do que ele havia prometido que faria. E o povo cumpriu o que prometeu. Neemias 5,13. É assim, queridos, quando a gente corrige o curso, quando você recebe uma exortação, quando você recebe uma palavra, não é para você morrer, é para você viver, é para você ser curado. Receba melhor as pessoas que te ajudam. Geralmente, o pai e a mãe são piores que os avós. É assim ou não é? Geralmente, os meus pais... eu amo mesmo meu avô, minha avó. Por quê? O que o avô e a avó fazem? Dão tudo. E às vezes alguns até repreendem o filho na frente dos netos. Mas quando eles eram pais, eles faziam exatamente como os pais estavam fazendo. Aí eles lá na frente entenderam que não, dá para fazer de uma forma diferente. Mas vejam, queridos, todos aqueles que nos exortam querem o nosso bem. Todos aqueles que nos instruem no caminho verdadeiro
eles querem o nosso crescimento. Nunca diga para alguém que te exorta quem ele pensa que é. Quando você pensa assim, você já está orgulhoso. E o orgulho precede a queda. Receba todas as pessoas que te orientarem para o bem. Todas as pessoas que chegam para você e falam assim, olha, eu acho que essa forma aí, esse jeito, eu acho que não vai dar certo. Quem João pensa que ele é? Quando a gente diz assim, a gente está negando a Bíblia. Se a Bíblia nos orienta dessa forma. Em último lugar, nessa manhã, queridos, negocie a paz. Nós somos promotores da paz, irmãos. Nós vamos enfrentar muitas batalhas, muitos desafios. E no meio do serviço, no meio do trabalho, muitas situações difíceis vão chegar. E nós precisamos negociar sempre a paz. Neemias teve que tomar tempo para negociar a paz entre o seu povo. Neemias 5, versos 7 a 9. Fiz uma avaliação de tudo. Isso é o seu papel e o meu. Fiz uma avaliação de tudo. Então repreendi os nobres e os oficiais, dizendo-lhes, vocês estão cobrando juros de seus compatriotas. O que vocês estão fazendo não está certo. Vocês devem andar, vamos juntos? Vocês devem andar no temor do nosso Deus, para evitar a zombaria de outros povos. Todos nós precisamos andar debaixo do temor do Senhor, para que o adversário não leve vantagem sobre nós. Ah, aquela igreja lá é isso. Lá não para ninguém, lá é ruim demais, lá é isso, lá é aquilo. Para a glória de Deus e louvado seja o nome do Senhor. Essa igreja tem se tornado um marco e um referencial de vida e de presença do Senhor. Mas nós sabemos que precisamos crescer e melhorar muito. E vamos crescer e melhorar muito. A palavra de Deus tem poder para fazer isso. Você provavelmente terá que parar e negociar a paz entre os seus grupos. Entre estes grupos, entre aqueles que gostam e os que não gostam das mudanças. Entre aqueles que estão envolvidos e aqueles que se sentem negligenciados. Entre os líderes mais velhos, que são mais resistentes às mudanças, e os líderes mais novos, que estão prontos a embarcar no novo contigo. Nós não podemos, já disse isso em 2017, e repito hoje em 2018, 2024. Igreja não anda dividida. Os que aprovam o pastor e os que reprovam. Aí o pastor se cerca de um grupo e deixa o outro grupo. E às vezes chama até de rebelde, não sei o quê, amaldiçoados, aquela coisa toda. Igreja de Cristo não é assim. Nós somos um único corpo. Um único corpo. Tem várias formas de você liderar uma igreja. E a maioria delas está errada. Porque só existe uma forma certa. É liderar a partir do Espírito Santo e da palavra. Se nós quiséssemos manipular, era a coisa mais simples e fácil. Por quê, queridos? Porque existe a técnica para manipular. Mas o líder que teme ao Senhor, ele não age assim. Nem pastor, nem diácono, nem líder de ministério, nem líder de célula, não age assim. Ele age para cumprir o propósito para o qual ele foi levantado por Deus. Quem são os membros da igreja que eu quero? Aqueles que oram, aqueles que buscam ao Senhor, aqueles que servem, aqueles que estão jejuando e buscando a presença do Senhor. Aí a gente vai se encontrar nesse corredor, indo para a mesma direção, porque o Espírito Santo, queridos, ele não faz confusão, nunca fez.
Quando todos estão em oração, nós nos encontramos no mesmo caminho. Quando Deus falou com Arão, vá ao deserto, você vai encontrar com seu irmão. Quando Deus falou com Moisés lá em Midian, vá para o deserto, volte para o Egito, que eu já dei ordem a Arão, e vocês vão se encontrar. Tem ideia da dimensão do deserto? Arão, que cresceu no Egito e que não tinha a possibilidade de sair de lá, ele era um escravo. Deus fez com que num vasto deserto os irmãos se reencontrassem para cumprir o propósito dele. Se você estiver nesse tempo buscando o propósito de Deus e como realizar, pode ter certeza, nós vamos nos encontrar nessa jornada, nós vamos nos encontrar nesse caminho. Amém?